Bem, um segundo conteúdo dentro dos conflitos europeus, seguindo aí a ordem do livro, se refere aos conflitos nos Balcãs. Tanto os conflitos da antiga República da Iugoslávia, vamos ver um pouco sobre a constituição histórica deste país, que foi muito importante durante a Guerra Fria, também a sua fragmentação, já no contexto de nova ordem mundial a partir da década de 1990, dando um enfoque maior na Guerra da Bósnia, na Guerra de Kosovo e a situação atual das fronteiras nesse país que não existe mais. Salientando que o que é chamado de Balcãs é uma região até um pouco mais ampla do que a antiga Iugoslávia. Os Balcãs corresponde a uma cadeia de montanhas no sul da Europa, no sudeste europeu, e acaba se estendendo também por outros países, como por exemplo a Albânia, como por exemplo a Bulgária, parte da Grécia. Então, Balcãs é um contexto geográfico até um pouco maior. Mas essa região é uma região que ao longo do tempo mudou muito as suas fronteiras, e por isso talvez falar dos Balcãs de forma mais abrangente seja mais seguro do que falar propriamente da Iugoslávia, porque a Iugoslávia é um país de formação relativamente pequena. É, é um país que ao longo da década de 1990 se fragmentou, e essa imagem que vocês viram aparecer ao fundo mostra justamente isso, essa fragmentação em diversos territórios diferentes, é, sobretudo através de guerras que ocorreram neste contexto. Essas guerras acabaram destruindo grande parte do território e levando, claro, à morte de dezenas de milhares de pessoas, levando também a dificuldades econômicas e também a violação gravíssima de direitos humanos. É algo que é bastante importante e foi bastante marcante nesses conflitos lá do continente europeu. A última figura que vocês viram aparecendo aqui, essa figura que vai aparecer de novo agora, é o General Tito. É uma figura bem importante para entender a história da Iugoslávia e também para entender os conflitos que ocorreram após a sua morte. É, esse primeiro slide dentro desse conteúdo mostra uma, de certa forma, uma constituição histórica. Eu gostaria até de começar um pouco antes de 1919, antes da Primeira Guerra Mundial. O que a gente entendeu depois como Iugoslávia, na verdade, era dividida entre dois impérios. A parte mais ao norte pertencia ao Império Austro-Húngaro e a parte mais ao sul pertencia ao Império Turco-Otomano. Lembrando que o estopim da Primeira Guerra Mundial, que foi a morte de Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono, ocorreu justamente naquele território que depois se tornou Iugoslávia. Então isso mostra que é uma região com conflitos históricos muito importantes. E o assassinato do Francisco Ferdinando, ele provavelmente teve motivações nacionalistas. Então o nacionalismo nessa região é muito importante para entender os conflitos, inclusive, que vieram depois. Em 1919, no contexto pós-Primeira Guerra Mundial, houve a formação do Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovênios, que depois, em 1929, tornou-se Iugoslávia. E dá para ver pelo nome que é um reino, um território, um estado que compreende três etnias: sérvios, croatas e eslovênios. Na verdade, até mais do que isso. Agora imaginem só a dificuldade que é você construir um país que compreenda várias etnias diferentes, vários povos diferentes e povos que têm historicamente um passado de bastante rivalidade, até de alguns conflitos. Então, de diferenças não só étnicas, mas também religiosas. Então, são todos ingredientes que acabam levando a vários conflitos que vão surgir depois. Esse segundo mapinha de 46 já é um mapa pós-Segunda Guerra Mundial, quando houve a formação da República da Iugoslávia, que foi governada durante décadas pelo General Tito, aquela figura que apareceu no slide anterior. O Tito, que ele era de origem croata, e ele foi um herói de guerra, como houve a invasão nazi-fascista nessa região dos Balcãs. O Tito foi um dos líderes da resistência.
E daí o fato dele ser uma figura muito amada, uma figura carismática perante não só os croatas, mas os povos todos que formavam a antiga Iugoslávia. Então a Iugoslávia, ela pós 46, ela passou a ser uma certa reunião de diversas repúblicas menores, a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia, a Sérvia, Voivodina, Kosovo e Macedônia. Todos esses formavam em conjunto a antiga Iugoslávia. E o terceiro mapa já é um mapa pós-92, é um mapa desatualizado, não são essas as fronteiras atuais, mas que já mostra a separação da Eslovênia da Croácia, a Bósnia, que na época estava em guerra, se separando através de uma guerra civil, Macedônia e a Iugoslávia, que era formada por Sérvia, Montenegro, Kosovo e Voivodina. Hoje, as atuais fronteiras são essas. Hoje, o que a gente chamava de Iugoslávia é formado por Eslovênia, mais ao norte, Croácia, Bósnia e Herzegovina, a Sérvia, que compreende também a Voivodina, esse território rosa mais ao norte, Voivodina, ele ainda pertence à Sérvia, Montenegro, Macedônia, que está mais ao sul, e Kosovo. Kosovo, que é um território ainda em litígio. É um país que procura sua independência, é reconhecido como uma nação autônoma por vários países do mundo, entretanto por outros não. Então ainda há um litígio muito grande relacionado ao território de Kosovo e ao Estado kosovar. Bem, esse slide ele demonstra uma característica muito importante para explicar esses diversos conflitos. Essa região é uma região que é formada por diversos grupos étnicos muito diferentes e inclusive com religiões diferentes. Por exemplo, mais ao norte vivem os católicos, que são eslovenos e croatas. Os croatas também têm uma certa quantidade de pessoas vivendo dentro do território da Bósnia. Isso foi importante para poder entender o conflito da Bósnia. Além disso, há muçulmanos, os bósnios são muçulmanos, é o que está colorido de verde claro neste mapa. E os albaneses também ao sul. Lembrando que a Albânia não é um país que fazia parte da antiga Iugoslávia, faz fronteira com a antiga Iugoslávia. Entretanto, há muitos albaneses vivendo em Kosovo. Kosovo é uma região de maioria albanesa, muçulmana albanesa. E esse é um fator que faz com que Kosovo tenha um forte sentimento separatista em relação à Sérvia até hoje. E também há os cristãos ortodoxos, os sérvios, que tem essa coloração mais pro vinho. Além disso, os macedônios mais ao sul, com uma coloração azul no mapa. E os montenegrinos de vermelho, que fica aí ao sul da Sérvia. É uma região também com um grupo étnico diferente, eles não são sérvios, eles são montenegrinos. E essas bolinhas que vocês veem salpicadas por todo o mapa corresponde a grupos étnicos que foram expulsos dos seus territórios, foram desterritorializados por causa de conflitos. Sejam muçulmanos, sobretudo bósnios, mas também sérvios e também católicos, principalmente croatas. Então, é uma região que tem também esse passado, esses conflitos acabaram levando a uma série de movimentos migratórios, de refugiados de guerra dentro da Iugoslávia e também para fora da Iugoslávia, como nós veremos daqui a pouco, sobretudo quando estudarmos o caso de Kosovo. Isso aqui é um outro slide que demonstra algo muito semelhante, mas com outro enfoque que eu acho que é bastante interessante. A separação de países como Eslovênia, Croácia e Macedônia levaram a conflitos menores quando a gente compara, por exemplo, com a Bósnia. Isso tem muito a ver com a composição étnica dessas repúblicas. No caso, por exemplo, da Eslovênia, que fica mais ao norte, ao noroeste do território, os eslovenos, na Eslovênia, 91% da população é eslovena. E 9% aí vocês podem ver na legenda corresponde a outros grupos étnicos. Então, a separação da Eslovênia ela contava com uma certa unidade étnica, uma vez que a massiva maioria da população é eslovena,
e por isso grande parte, evidentemente, apoiaria a formação de um país para os eslovenos que se separasse da antiga Iugoslávia. Isso no começo da década de 90. Portanto, essa separação foi relativamente menos complicada, não gerou conflitos tão grandes quanto em outros locais, outras repúblicas que também se separaram. A Croácia também se separou no começo da década de 90, assim como a Macedônia, e nesses dois casos também há uma certa unidade étnica. Há uma prevalência de croatas na Croácia e de macedônios na Macedônia. Isso acabou levando a conflitos menores. Agora, no caso da Bósnia e Herzegovina, 44% da população é bósnia, que ali na legenda está com a nomenclatura de muçulmanos. Lembrando que não apenas os bósnios, mas também os albaneses que vivem em Kosovo também são muçulmanos. Entretanto, há uma minoria expressiva de sérvios e também de croatas e também de outros, que corresponde a um emaranhado maior de grupos étnicos. Então, essa diversidade étnica acabou levando a conflitos, uma vez que os bósnios tentaram a independência, ela não foi aceita, por exemplo, pelos sérvios, chegou a não ser aceita também por croatas, e isso acabou levando a uma guerra civil dentro da Bósnia, num contexto de tentativa de separação, tentativa de independência. Então, o título desse mapa, o País Retalhado, tem muito a ver com isso. Ele é retalhado, ele foi retalhado em diversos territórios, e esse retalho que acabou rasgando muito a, a questão étnica do país, acabou levando a diversos conflitos, tem muito a ver com essa diversidade e com a não aceitação da independência de alguns territórios, justamente por uma diversidade étnica, por uma rivalidade étnica anterior. E isso foi muito importante para poder explicar esses conflitos na antiga Iugoslávia.